Muito bem, meus queridos. Eu peço a paciência dos irmãos, eu não vou refazer a mensagem da manhã, tá? De manhã é uma outra abordagem, mas a introdução é muito parecida, não tem jeito. E muitos irmãos não estavam de manhã, e é importante para contextualizar esse assunto. Não matarás, a quebra do sexto mandamento, indiretamente, espiritualmente e passivamente. Diferente do que falamos de manhã. De manhã nós falamos apenas o aspecto direto e literal deste mandamento. Várias perspectivas de um mesmo mandamento. Isso é lá em Êxodo, capítulo 20, verso 13. Não precisa ler. Só tem esse versículo. Não matarás. Muito pequeno, né? Não é o menor versículo da Bíblia, mas um dos menores. Mas quantas implicações tão sérias na vida da igreja, na nossa vida, e de uma amplitude impressionante. Para compreender, como eu disse de manhã, apenas a abertura, que eu vou ter que refazer, melhor esse assunto da lei de Deus, precisamos entender o contexto. Os irmãos se lembram, o povo de Israel havia sido liberto da escravidão do Egito. Eles estavam seguindo para a terra prometida, livro de Êxodo. Deus tinha um propósito na vida desse povo, capítulo 19, nós lemos: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Então, esse aspecto é importante, porque Deus, então, separa um povo para si. E Deus, então, vai trazer orientações preciosas para a vida desse povo. E a palavra de Deus, então, tem o que nós chamamos da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamada de lei. Você tem dentro da Torá vários aspectos da lei de Deus. Nós dividimos hoje de manhã esses aspectos entre lei civil ou judicial, lei religiosa ou cerimonial e lei moral. A lei civil tem a ver com regular realmente a vida, sociedade, né, civil. O Estado teocrático de Israel era temporal e específico para aquela época. Não seguimos a lei civil. Não é uma lei que a gente tem que estar lá, olha, tem que fazer dessa forma. Porque aquela lei, ela, de fato, demonstrava, revelava o caráter de Deus, tá? Mas de uma forma muito específica. Foi um período de governo teocrático. E depois monarquia lá na frente. Hoje vivemos uma democracia. Então nós seguimos as leis civis do nosso país. Importante ressaltar nesse ponto logo, porque eu não vou ter oportunidade de falar no restante da mensagem, já falei de manhã, que nós devemos sim seguir as leis civis do nosso país, todas elas, exceto alguma lei que exija de nós algo que vá contra a lei moral de Deus. Simples, é muito fácil isso, não há segredo. Você deve obedecer todas as autoridades que Deus colocou na sua vida. Começa lá dentro de casa, o mandamento honra pai e mãe, que é o 5º mandamento, né? O primeiro mandamento dirigido aos nossos relacionamentos humanos. Honrar pai e mãe não se restringe ao progenitor e à progenitora. Honrar pai e mãe é um princípio que se aplica aos nossos relacionamentos com as autoridades na nossa vida. Dali depois você vai ter autoridade na escola, depois você vai ter autoridade civil, autoridade espiritual. Deus vai colocando na sua vida autoridades. E nós devemos honrar toda a autoridade. Exceto quando? Quando essa autoridade exigir algo de nós que vá contra Deus, contra a palavra de Deus. Aí nós temos o aval de Deus para a rebelião, nesse caso, para resistir a uma autoridade. Tem muitos exemplos na Bíblia. Você tem o caso, por exemplo, quando foi dito para Daniel, seus amigos, né, que eles deveriam adorar a estátua, a imagem, e não adorar a Deus, orar por uma imagem, e quem não fizesse isso iria para a cova dos leões, para a fornalha, e ele foi as 2 vezes. Ou seja, ele resistiu a uma ordem, a uma lei civil que contrariava uma lei mais profunda no seu coração, colocando ele contra Deus. E aí, então, nós devemos resistir a essa lei, ainda que seja necessário pagar um preço, tá? Então, seguimos as leis civis,
Com esse princípio em mente, não há dificuldade nenhuma. Até os dias de hoje é possível, é totalmente possível. Por exemplo, se uma lei civil me obrigar a fazer algo que contraria a minha fé, como um líder religioso, por exemplo, como a gente vê casos, eu não vou fazer e vou sofrer a pena que as autoridades tiverem que me dar por uma questão espiritual minha com Deus. Por exemplo, foi dito aos apóstolos, Pedro, que eles não deveriam mais pregar o evangelho. Tem uma passagem que Pedro então foi chamado a falar o seguinte, pegaram eles, prenderam, falaram o seguinte, vocês vão parar, agora em diante vocês parem de pregar o evangelho. Aí então a gente vai dizer assim, vamos seguir as leis civis, porque Deus manda a gente seguir. Não. É um mandamento, é uma lei civil que está mandando ele fazer algo que contraria a palavra de Deus. Aí não. A resposta de Pedro é clássica, emblemática. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, o princípio é esse. Vivemos tranquilamente em qualquer país, em qualquer sociedade. Quando as leis querem nos obrigar a fazer algo que contraria a vontade de Deus, a gente resiste e sofre o que tem que sofrer. Os apóstolos foram mortos, martirizados, porque eles contrariaram a vontade do poder estabelecido. Existia também, então, a lei religiosa, ou lei cerimonial. Tinha a finalidade de mostrar aos homens a santidade de Deus, anunciar o Messias que haviam de vir. Eram as regras cerimoniais mesmo, para o sacrifício. Como cada sacrifício tinha que ser feito. Era a lei. Ela também manifestava a santidade, o caráter de Deus, muito importante. Cumpriu-se um período da história. Jesus vem e ele então, na verdade, ele vai cumprir completamente a lei cerimonial. Ele é o Messias, ele é o Cordeiro, aquilo tudo apontava para a vinda do Messias, e de forma simbólica, cerimonialmente, e ela vigorou, e foi muito importante naquela época. Nós não temos mais nada que se preocupar no que diz respeito às leis cerimoniais, ainda que ela tem muito a nos ensinar sobre a santidade de Deus, o poder, a justiça, a glória, enfim. Podemos aprender muitas coisas sobre as leis cerimoniais, mas não praticamos, evidentemente. Eram leis básicas, como que você deveria apresentar o animal para ser sacrificado, como que era feito esse ritual, que tipo de animal que podia, para cada tipo de pecado, para cada período da época, eram as leis religiosas. Então, leis civis e leis religiosas. Mas há um terceiro aspecto da lei de Deus que a gente chama de lei moral. A lei moral de Deus tem a finalidade de deixar bem claro aos homens os seus deveres, tanto para com Deus, como para com o próximo. Essa lei moral revela as nossas carências. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somos pecadores, falhos, e a lei moral ela tem muitas aplicações. O meu foco não é esse, tá? Nós estamos estudando algumas leis específicas, mas bom lembrar o que eu não abordei de manhã. A nossa abordagem hoje vai ser um pouco diferente. Vocês têm que se lembrar que a lei moral, ela serve como um aio. Um aio é um tipo de um tutor que guiava uma criança. É interessante isso. Quando você se depara com a lei moral e tenta obedecê-la, arrisca, realmente, você vai ver que é impossível. Então, a lei moral tem esse propósito de nos conduzir a Cristo. Porque quando nós tentamos obedecer à lei moral de Deus, os 10 mandamentos, nós descobrimos quão pecadores nós somos. É o padrão. É a ISO de Deus. Não passa. Então, quando o homem se depara com os 10 mandamentos, ele fica totalmente desesperado. É impossível aos homens. Aí você vai entender o Evangelho. O que era impossível aos homens foi possível a Deus. Por quê? Porque Jesus veio e viveu e cumpriu plenamente todos os aspectos da lei, civil, cerimonial e moral. Morreu na cruz, pagou os nossos pecados, e nós somos salvos não só pela morte de Cristo, nós somos salvos por uma vida que Ele viveu em nosso lugar. Ele obedeceu plenamente, o único, os 10 mandamentos. Nós somos salvos pela morte de Cristo, mas também pela vida de Cristo. Então é importante entender esse aspecto da lei moral. Então ela tem um propósito de nos apontar o caráter, a vontade de Deus, ainda que não seja possível nesta vida cumprir plenamente a lei moral. Mas ela revela as nossas carências, nos auxilia a discernir o bem do mal, e ela ainda continua aplicável. Tá? Ninguém nunca foi salvo por obedecer
por obras da lei, por obediência ao decálogo. Não é impossível, porque todos pecam. Mas ele ainda tem que ser pregado. Os 10 mandamentos devem ser pregados, porque eles orientam a nossa vida, eles mostram o caminho que a gente deve seguir, através dele nós somos constantemente exortados a nos voltar para Cristo, revela as nossas carências, todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisamos do perdão de Deus, a gente vê como nós somos pecadores, mas ainda é uma lei que vai servir, Deus vai usá-la ainda para julgar os homens. Toda a humanidade será julgada pelos 10 mandamentos. E que eles não se restringem somente por aquelas palavras. Ali você tem o que? Um aspecto da lei. Por exemplo, o princípio de obediência às autoridades. Honra pai e mãe. O princípio de preservação da vida, que é o não matarás, que a gente está trabalhando esses dias. Então é um princípio. Se você for ver, na verdade, todas as orientações da Bíblia, tá? Elas estão divididas em 10 mandamentos. Você poderia pegar todas as orientações da Bíblia e elas vão ser linkadas em um dos 10 mandamentos. Quando você fala sobre a preservação da vida, você tem 1/10 da Bíblia. Vamos uma forma que não é matematicamente falando. Muitos textos da Bíblia nos levam ao mandamento não matarás. Por exemplo, quando você vê lá o primeiro mandamento, qual que é? Não terás outros deuses diante de mim. Aí quando a gente vai estudar isso, idolatria não é uma imagem. Idolatria é quando algo controla o meu coração. Algo que está me controlando, é um desejo mais forte do que eu. Aquilo se torna um ídolo. Então não terá outros deuses de mim. Você vai descobrir que a Bíblia tem livros inteiros que falam sobre isso, capítulos, muitos textos. Não é só sobre a questão da idolatria, uma imagem. Então, quando a gente vai estudando os 10 mandamentos, cada um daqueles 10 mandamentos nos aponta um aspecto mais profundo, nuances, desdobramentos, maravilhoso, como se fosse um link, sabe, de computador, que você clica e abre um monte de coisa. Então, nós estamos escolhendo e vamos trabalhar com esse. A lei moral, mais especificamente, os 10 mandamentos, o não matarás, né? O mandamento não matarás. A lei moral de Deus está resumida, como já disse, nos 10 mandamentos. Esse autor é professor meu, Solano Portela. Ele diz assim: Deus resumiu a sua lei moral apresentando-a formalmente, registrando-a sucinta e objetivamente, para o benefício do seu povo. A gente consegue decorar os 10 mandamentos. Você não consegue decorar toda a Bíblia, mas o princípio de todos os ensinamentos da Bíblia estão embutidos nos 10 mandamentos, que o nosso Senhor Jesus vai resumi-lo em 2. Fica mais fácil. Todo mundo conhece, né? Quando a palavra de Deus nos mostra que os 4 primeiros tem a ver o quê? As nossas obrigações para com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Vai falar sobre não tomar o nome do Senhor Deus em vão, guardar o dia do Senhor. Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Pode ver, os primeiros. Depois, os 6 últimos tem a ver das nossas obrigações para com o próximo. Que começa falando honra pai e mãe. É o primeiro. E com promessa. Aí vai descrevendo os nossos relacionamentos humanos. Então, os 4 primeiros, o homem com Deus. Os 6 últimos, entre nós. E Jesus vai resumir os 2 aspectos. Primeiro, Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma e todo o entendimento, que é o primeiro grande mandamento. Então, amar a Deus, cumprir os 4. E depois o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Simples, Jesus resumiu. E agora, pela graça de Deus, é possível, pela graça de Deus, não por mérito humano, nós vivemos isso. Então, a lei do amor, ela sobrepõe, na verdade, pela graça de Deus, o amor de Deus derramado em nosso coração, nós podemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, pela graça de Deus. Não é nosso mérito. A Bíblia diz claramente que Ele nos amou primeiro, por isso que nós podemos amá-lo. E agora, nós recebemos o amor de Deus em nosso coração, podemos então amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nesse aspecto é possível sim que a gente viva os mandamentos nesse aspecto, tá? Do amor, da graça de Deus. E eventualmente quebramos e devemos confessar os nossos pecados, fazer uma revisão de vida. Por isso que a gente vem aqui dominicalmente, colocamos a nossa vida diante de Deus. Senhor, nos ajude a lutar contra isso, contra aquilo. O que precisa melhorar? O mandamento de Deus tem também esse propósito. O 6º mandamento, não matarás, falamos um pouquinho de manhã, bem rapidinho essa parte aqui, ainda preciso falar. Você tem uma distinção muito importante, como eu disse, divisor de águas. Há 2 palavras para a morte no hebraico e no Antigo Testamento. A primeira palavra é esta palavra,
Hassá. Hassá significa o quê? Não matarás, não cometerás assassinato. É uma boa tradução, ocorre 49 vezes no Antigo Testamento. Tá? Não cometerás assassinato. Mas ela é distinta de uma outra palavra, mut, tá? Que significa morte de uma forma não ilícita. Vamos dizer assim, então, a palavra morte no hebraico, ela tem duas palavras. Hatsá, que é utilizado para a morte, a quebra do mandamento. Quando desonramos a Deus e, de uma forma ilícita, quebramos esse mandamento. E a palavra mute é aplicada em outras circunstâncias, inclusive morte natural, morte por questões de justiça e outros aspectos que nós vamos ver. Tá? Então, Hatsá, na verdade, poderíamos dizer, refere-se ao crime de um homem contra seu semelhante, tá? E a censura divina que está em proeminência. Isso aqui é um dicionário internacional de hebraico. Precisamos entender um aspecto importante. Por que este mandamento é considerado um dos mais graves? É considerado um dos mais graves. Por quê? Neste mandamento, Deus tinha em vista a preservação da maior de todas as suas criações. Por quê? Foi feita a sua imagem. Eu sei que nós estamos vivendo uma época em que há uma tendência de humanização dos animais. O que a Bíblia condena você maltratar os animais. Está na Bíblia isso, né? Que você conhece um homem, o coração de um homem, como ele trata os seus animais. Tá? Tem um provérbio que fala isso. Interessante isso aí. Agora, o que nós estamos vivendo, outro dia eu assisti uma entrevista com alguém da área comercial, business, e ele falou que é uma coisa deliberada. O processo de humanização dos animais é uma questão comercial. Hoje, eu me lembro que eu estava em 2004, em São Paulo, quando passou o número de pet shop, já era mais do que farmácia. Entendeu? Então, hoje já tem padarias sofisticadíssimas, de alto padrão, nos jardins, para você comprar coisas específicas para cachorro, padaria canina. Então, é um comércio, então tem uma outra coisa por trás aí. Mas o que a gente tem que lembrar, e que a gente tem que tomar cuidado, é que nenhum ser, nenhuma criatura no mundo foi feita à imagem de Deus, exceto o homem. Então, há um aspecto que o homem, ele é diferente. Tá? Então, eu sei que é uma tendência na nossa sociedade de igualar, são todos seres, tudo igual, mas não é. Não é. Se a gente for fazer um estudo bíblico, a gente vê que essa questão do sexto mandamento, ela é muito forte, porque ela tem a ver com um aspecto, a imagem de Deus impressa no ser humano. E nenhum outro ser tem isso. Nós somos criados, como diz a Bíblia, a imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus imprimiu no homem características da divindade. É algo único, é algo muito importante. É uma coisa extraordinária o que aconteceu. Então nós sabemos que é a maior de todas as suas criações. Sabendo que cada aspecto da criação deve ser cuidado. Eu tenho razões bíblicas para cuidar do planeta, da natureza, dos animais, da sociedade, tudo. Né? Eu tenho razões bíblicas para isso. Mas cada um no seu devido lugar. Isso é muito simples, mas a gente tem que levar. Tanto que o argumento mais forte está lá em Gênesis 9,6. Se alguém derramar sangue, diz lá, do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, essa exigência e essa primazia, né, desse mandamento é por causa disso. Porque o homem foi feito à imagem de Deus. E Deus, então, tem um cuidado muito especial com isso. Então, aqui, olha, o argumento, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ou seja, um pecado que atinja diretamente a imagem de Deus, lembrar isso, qualquer forma de quebrar esse mandamento, são várias formas, indireta, passiva, espiritual, nós temos que lembrar que nós pecamos primeiramente contra Deus. Quem quebra o mandamento não está fazendo mal para o próximo, simplesmente está contrariando Deus, está fazendo mal para algo contra Deus. É uma ofensa direta a Deus, grave e de consequências, que um dia Deus vai cobrar. Vamos observar o que nós vamos entrar num aspecto que nós não falamos de manhã. Para entendermos como a igreja interpretou ao longo da história esta questão, João Calvino é um representante antigo, 5 séculos atrás,
que nos mostra como que os reformadores interpretaram isso. Ele diz assim: as Escrituras nos dão duas razões sobre as quais se fundamenta o sexto mandamento. A primeira, como já vimos, é que o ser humano é feito à imagem de Deus. A segunda é que somos todos a mesma carne. Portanto, agredir a vida, quer de outro, quer a nossa, constitui um desrespeito a Deus que imprimiu sua imagem no homem. E como ele criou o gênero humano vinculando-o em uma unidade, foi-nos delegada a função de preservar-nos tal unidade pelo cuidado mútuo. Enfim, está muito claro aqui a questão da imagem e também essa questão que somos uma comunidade. A gente tem que lembrar isso. Lendo alguns autores, eu achei interessante esse aspecto. Quando nós fazemos o mal para o próximo, não tem como, nós estamos fazendo o mal contra nós mesmos, contra a espécie humana, contra a raça humana. Primeiramente contra Deus e depois com todos os homens. Fazer um mal contra um homem é ir contra todos os homens. Há uma coisa que não tem como separar. Somos todos filhos de Adão, criados à imagem de Deus. Não há diferença entre nós perante Deus, porque todos têm imagem de Deus. O que dignifica o homem e o faz diferente de todos os outros seres, não é a sua capacidade de fazer coisas extraordinárias, a sua força em dominar as outras espécies, como o evolucionismo acaba colocando, nós somos, estamos no topo, não é nada disso. O que nos faz especiais, simplesmente, é porque a imagem de Deus foi impressa em nós. Nós nos tornamos diferentes do restante da criação. Nada, nem os anjos foram criados à imagem de Deus. Os seres humanos refletem a imagem de Deus. Quer seja, por mais distante que ele esteja, por mais longe que ele esteja vivendo de Deus, por mais deformado que seja o caráter do homem devido ao pecado, à maldade, tudo que nós vemos nesse mundo, nós devemos nos lembrar, ainda existe algo ali que deve chamar a nossa atenção e que faz com que o homem tenha um valor que é a imagem de Deus nele, que o diferencia de tudo e que nos faz iguais. Pode ser o presidente dos Estados Unidos, um morador de rua. Perante Deus, qual a diferença? Nenhuma, gente. Os dois são seres criados à imagem de Deus. É uma coisa impressionante isso. Muito importante. Isso nos prepara, então, naturalmente, para falar sobre o tema. Hoje de manhã, só para lembrar, que nós vamos continuar falando de manhã, porque é a parte mais polêmica, vamos dizer assim, nós vimos que existe o aspecto direto, literal, a morte física, tirar a vida de alguém através de o assassinato propriamente dito, ou aspectos mais especiais, como autodefesa, pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia e suicídio assistido, que são parecidos, mas tem diferença. De manhã nós já falamos sobre autodefesa e pena de morte. Quem quiser pode vir domingo que vem, que nós vamos fechar, se Deus permitir, sobre o aborto, tá? Muito importante esse tema, polêmico, atual, domingo que vem de manhã, e vamos fechar sobre o suicídio e suicídio assistido, eutanásia, que eles estão muito próximos. Então, já falamos sobre as duas primeiras partes, não vou falar nada agora à noite, já está o vídeo na internet, só ir lá assistir. E depois vamos falar sobre o aborto, esse suicídio e eutanásia. O que eu queria falar com vocês é que, além de esse princípio da preservação da vida ser quebrado diretamente, como já vimos uma parte de manhã, e vamos continuar domingo que vem, não vou falar diretamente à noite, existem 3 outros aspectos que dá para tratar no domingo à noite, que é indiretamente, eu acho que já está dando tilt na máquina aqui. Vamos voltar lá. Indiretamente, espiritualmente e passivamente. São essas 3 últimas que nós vamos ver hoje à noite, tá? E fechamos esse assunto. Domingo de manhã, fechamos os outros 2 pontos do aspecto literal e diretamente, né? Muito bem. Então, pensando nesse aspecto agora indiretamente, depois o espiritualmente e passivamente. Você vai ver como aqui sim. Aqui pode ser que alguém diga assim: eu nunca matei ninguém, pastor. Não tenho isso nas minhas costas. Mas você vai ver que essas 3 aqui, todo mundo já falhou em algum momento. Então a quebra do sexto mandamento pode ser indiretamente. Primeiro, para nos auxiliar, vamos nos catecismos. A igreja presbiteriana, a igreja reformada, ela tem
as suas confissões de fé, os seus símbolos de fé. Não é o que eu acho que eu penso. A igreja já manifestou. Quando eu me torno membro de uma igreja, eu estou aceitando a sua confissão de fé. Eu sou livre, não estou vivendo uma época que você é obrigado a aceitar tudo. Não, você tem várias confissões de fé. São formas que cada igreja interpreta a Bíblia. Você vai procurar uma igreja que se adeque mais à forma que você interpreta a Bíblia. Eu acredito que a forma bíblica reformada é a mais coerente, a igreja presbiteriana. E nós temos os símbolos de fé, que não é lei, mandamento, não é a palavra de Deus. É uma interpretação da palavra de Deus. Mas no nosso símbolo de fé, quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? A resposta, além de proibir de tirar a vida, óbvio, literalmente, como já vimos de manhã, também prescreve que a retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, assim como a opressão, se constitui na quebra do 6º mandamento. Então, olha que importante. Nós temos aqui a retirada dos meios lícitos e necessários. Assim como qualquer tipo de opressão, injustiça. Nós poderíamos dizer, então, que este princípio da preservação da vida, que rege o mandamento não matarás, ele inclui isso aqui, tudo aquilo que fazemos, que em última instância impeça que o nosso próximo desenvolva a sua vida plenamente, pode se constituir na quebra do 6º mandamento. Todo tipo de opressão, injustiça exercida sobre o homem é a quebra do 6º mandamento. Então a coisa se torna mais complexa. Então não é necessariamente eu tirar a vida literalmente do meu próximo. Acho que nenhum aqui teve essa experiência. Pode acontecer num acidente de carro, pode acontecer muita coisa. Mas existe uma outra forma, que a gente chama indiretamente. Qualquer tipo de injustiça exercida sobre o homem é uma forma de nós quebrarmos o 6º mandamento. Olha que interessante a pergunta, isso foi a forma que a igreja interpretou nesses séculos. Pergunta 68, o que proíbe o 6º mandamento? Resposta, tirar a nossa própria vida e a do próximo, injustamente. Ou a de, injustamente, e tudo aquilo que para isso concorre. As injustiças pessoais e sociais. Aqui vem um ponto. Então, toda forma de injustiça social é uma quebra desse mandamento. A questão de justiça social, nós não devemos ser regidos porque é uma questão política, porque eu defendo. Não, filho. Se você é um cristão, você devia ser o primeiro a se indignar com qualquer forma de injustiça social. Qualquer lei injusta que está sendo implantada, qualquer lei que não está sendo implantada, que foi decretada, mas não está sendo executada, vamos dizer assim. Opressões, pessoas que estão sendo oprimidas, classe de pessoas que estão sendo oprimidas. Percebe? O cristão deve ser o primeiro a se levantar. Porque você vai ver no final que tem a forma passiva. A passiva é quando a gente se torna assim, eu sou um pacifista. E o que você faz? Nada. É a pior forma de se pecar, né? É a mais cínica. A pessoa está morrendo do seu lado. Pode ser literalmente, mas também pode ser indiretamente, espiritualmente. Pode ser um tipo de opressão, de injustiça, pessoal ou social. E eu me privar, né? Não fazer alguma coisa, nesse caso, é uma forma de quebrar. Então, por exemplo, tem algum texto na Bíblia que me desperta isso? Deus está preocupado com opressão dos menos favorecidos, por exemplo? De alguma classe, de algum grupo na sociedade? A Bíblia fala alguma coisa? Será? Salmo 12. Nós vamos ver alguns. Por exemplo, aqui uma opressão aos menos favorecidos. Olha aqui que o salmista diz no capítulo 12, verso 5. Diz assim, olha, por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Olha que coisa profunda. Então, a opressão sobre os menos favorecidos é algo que deixa Deus indignado. Por quê? Por causa desse mandamento. Porque a imagem de Deus está impressa no pobre e no necessitado. Então, se há algum tipo de opressão sendo exercido contra ele, Deus está indignado. Então, a questão não é nem uma questão social, antes de tudo. Né? Não é uma questão humanitária, sociológica. Não.
É uma questão espiritual de quem teme a Deus e conhece a sua palavra. O mandamento está sendo quebrado toda vez que você vê uma injustiça social. E a forma que nós vamos reagir ou não, nós podemos ser o quê? Cúmplices. A pior coisa que pode acontecer é o silêncio dos bons, é a maior, que a gente tem frases assim lindas, fala, né? Frase de efeito, mas é o maior incentivo para os maus. Porque quando as pessoas se silenciam, nós estamos consentindo. Nós nos tornamos corresponsáveis por qualquer forma de injustiça e de opressão que ocorre na nossa sociedade, especialmente com os menos favorecidos, pobres, necessitados. É uma coisa importante isso. Isso aqui, meu querido, tá? Não é teologia da libertação. Você sabe que existiu no meio cristão o que nós chamamos de teologia da libertação. Uma visão que hoje está camuflada com uma outra teologia da missão, quem lembra? Integral. Não é? E que o evangelho foi feito para os pobres. E que Deus, então, veio salvar o pobre. Aí usa aquele versículo fora do contexto, que é mais fácil um rico, tem lá, um camelo passar por um furo de uma agulha, do que um rico entrar nos céus. É um contexto que tem nada a ver com riqueza material. Tá? Mas, tirando esse aspecto equivocado de exclusividade de um grupo, não é isso, o cristianismo não permite a gente fazer isso. Não existe um grupo mais importante, especial, melhor do que outro. Mesmo que esse grupo seja inferior, oprimido, sofredor, ele não é melhor nem mais importante que nenhum outro grupo. O nosso grande desafio e fazer justiça é justamente não fazer essas diferenças, mas lutar contra qualquer tipo de opressão e muitas vezes aos menos favorecidos. Por exemplo, alguém pode dizer assim, olha, nós estamos vivendo no nosso país, né? O nosso país está vivendo uma marca que é generalizada de corrupção das autoridades. O que Deus tem a ver com isso? O que eu, cristão, tenho a ver com isso? Que bandeira que eu preciso levantar? Você não precisa levantar a bandeira de ninguém. Se você é um cristão, você já tem a maior de todas as bandeiras e a maior de todas as razões para lutar contra qualquer tipo de injustiça de uma autoridade. Primeiramente, eu pensei no aspecto social, de grupos menos favorecidos. A gente pode incluir qualquer um aí, viu? Tá? Se os negros no Brasil estão sofrendo algum aspecto de discriminação, o cristão deveria ser o primeiro a se levantar contra isso. E não ter que se engajar e se associar com um determinado grupo que dentro deles tem uma série de coisas que contraria a minha fé, contraria a minha consciência, mas para me fazer justiça. Não, você não precisa disso. Você não precisa vender a sua alma, a sua fé, se vender para defender. Você já tem uma razão, e você vai estar ao lado de Deus, e você vai ter a maior de todas as razões para lutar contra qualquer tipo de justiça. Seja do pobre, do negro, do homossexual. Estranho, pastor, falar isso? Claro, porque eu sempre preguei aqui. A prática da homossexualidade é uma coisa. Agora, injustiça, agressão física, ofensa, né, o maltrato a um grupo, ainda que esteja agindo de uma forma contrária ao que eu penso, isso é pecado. Claramente nas Escrituras. Se eu for uma pessoa homofóbica, que ofendo esse grupo, agrido esse grupo, amaldiçoo no sentido agora fazer o mal para ele. Mas imagina como é que eu vou ser cristão pregar o evangelho. Eu estou quebrando esse mandamento. Estou indo contra Deus. Existe a possibilidade de nós não concordarmos com uma prática, com uma pessoa, e nem por isso eu preciso cometer injustiça com ela. É simples. Domingo de manhã nós falamos até como lidar com o criminoso, com o bandido, assassino, que entrou na sua casa e tirou a vida de um ente querido seu. À luz da palavra de Deus, como eu lido com isso? Nós vimos que as circunstâncias bíblicas, não estou falando da Globo News, dos movimentos sociais, não, estou falando da palavra de Deus, e que me permitem sim, eu chegar ao ponto de tirar a vida dele, para que ele não quebre o sexto mandamento, e eu não estarei quebrando o mandamento. Quando ele vai tirar a vida do próximo, eu posso ser um instrumento de Deus. Um terrorista com uma bomba vai matar 1000 pessoas, e Deus me deu a oportunidade de impedi-lo de fazer isso. Imobilizando, ainda que necessário seja, tirar a vida. A gente viu que isso não é a quebra do sexto mandamento. Não é morte ilícita. Pelo contrário, ele ia quebrar o sexto mandamento.
E Deus me colocou a responsabilidade e a oportunidade de eu impedir ele de fazer isso. Se uma criança vai ser esfaqueada por um adulto e eu estou do lado, eu vou ficar olhando. Se você tem como impedir isso, ainda que seja necessário entregar a sua própria vida, ou tirar a vida dessa pessoa, e você não está quebrando. Foi isso que a gente viu de manhã de uma forma mais detalhada, você pode assistir de noite, mas só para a gente pensar. Então, pensando nesse aspecto, o que ocorre não é o hatzá, não cometerás assassinato, é o mut, morte lícita, para impedir que ocorra uma morte ilícita. É um jogo, né? Mas se a gente assistir de manhã, vocês vão entender. Se você assistir de manhã com calma, o vídeo já está lá no YouTube, no Facebook, você vai entender isso. Agora, além desse aspecto direto, que é muito claro na Bíblia, não há dificuldade nenhuma depois que você estuda e entende, existem outros aspectos, como esse que a gente está vendo. Então, nós, como cristãos, não precisamos nos aliar a nenhum grupo. E eu digo, nenhum grupo associado com coisas erradas, coisas que nós condenamos, coisas que Deus condena, que a palavra de Deus condena, para fazer justiça social. Você já tem a maior de todas as bandeiras, e você pode realmente ser uma voz e um instrumento de Deus. Na verdade, quando a gente estuda um pouquinho de história, a gente vai descobrir que as grandes mudanças na humanidade ocorreram por causa de quem? Pessoas tementes a Deus, que leram na palavra de Deus injustiças. Você vai lá desde o Martin Luther King, nos Estados Unidos. Era um pastor que via a forma de opressão, de perseguição dos negros. E ele foi uma voz de Deus. Eu tenho um sonho. Aquele discurso lindo que ele vai fazer diante de uma multidão, a luta pelos direitos sociais. Era um crente. Quando você fala assim, o último país a abolir a escravidão, qual foi? Quem sabe? O Brasil. Que ano? Alguém lembra? 1888, não tem como errar, né? Você sabe por quê que foi feita a abolição aqui? Porque acendeu uma luz, uma mensagem. Será que quem foi que assinou a lei lá? Você, Isabel, né? Ela foi num sermão, ela ouviu um sermão da palavra de Deus, tocou no coração dela. Sabe por quê? Porque um crente lá no parlamento inglês, depois de muita luta, conseguiu uma lei de que a Inglaterra não faria nenhum tipo de tratado comercial com países que ainda estivessem fazendo a escravidão dos negros. Simplesmente por causa disso. Aí eles falam, peraí, opa, é dinheiro, vamos lá. Só por causa disso, viu gente? Senão nós estaríamos até hoje com a escravidão negra aqui no Brasil. Óbvio que não estaria por outras razões, né? Mas um crente lá no parlamento, um crente temente a Deus, tá? Parlamento inglês, que lá onde foi feita a confissão de fé que eu estou estudando aqui com você, confissão de fé de Westminster. Você vai estudando a história. Quando eu estudo a história de missões, sabe qual foi a primeira voz a se levantar contra a escravidão dos negros? Foi um pastor, chamado David Livingstone. Bem lá no início, que ninguém sabia o que estava acontecendo, a forma que o negro era tirado da África. David Livingstone foi o primeiro missionário branco, cristão, a entrar no coração da África. Era tão, assim, inusitado o que estava acontecendo, que ele tinha uma parceria com a Royal Geographic, para ajudar a fazer um mapa mundi, porque eles não sabiam o que tinha dentro da África. Dentro da África, quando você olhava naquela época, entendeu? Séculos atrás, era um branco assim, porque ninguém sabia o que tinha. E ele recebeu patrocínio, que conforme ele ia avançando, né, nas suas missões, ele detectava um lago gigante, uma cachoeira, e ele batizava, dava nome, tirava metragem, mandava para a Inglaterra, para eles terminarem de fazer o mapa mundi, né? É um negócio. Hoje tem Google, né? Você vai lá e vê. Mas não tinha, gente. E nenhum tinha entrado lá e saber como que era o negócio. E ele foi o primeiro a ver, ele foi missionário nas tribos africanas, a forma que o negro era arrancado lá, cruel, morto no meio do caminho. E ele foi a primeira voz lá na Inglaterra a lutar contra isso. Tá? A história dele é extraordinária. David Livingstone. Quando ele morre, ele deu a vida, é amado pelos africanos até hoje, esse missionário. A história dele é extraordinária, eu já li a biografia, foi uma das primeiras biografias que eu li. Quando ele leu, viu aquilo, começou a lutar, a debater, e muita coisa começou a surgir. Gente começou a repensar. Ele que vai falar sobre a questão daquela
eu não me lembro como é que chama, quando o índio ele era tirado da sua terra, ele morria no caminho de depressão. Tinha um termo, alguém lembra? Como chamava? Banzo. É isso, né? Ele ficava triste, morria, de tão triste de ele ser tirado da sua terra. Foram primeiros a denunciar isso. A forma cruel que os homens estavam arrancando os índios de lá, fazendo maldade, era um cristão. Como que se ele foi lá pregar o evangelho, falar do amor de Deus, e vendo os brancos irmãos dele, fazendo aquela maldade com os africanos, como é que ele ia ficar em silêncio? Um exemplo. A questão negra, que foi muito forte. Tá? Que infelizmente, às vezes, ela é colocada de uma forma equivocada, violenta, e de guerra. Não é esse o nosso espírito, né? Guerreiro, nós vamos lutar, o branco contra o negro contra o branco. Você não precisa se associar, quer você seja branco ou negro, você não precisa se associar a algo que contraria a palavra de Deus. Você tem razões suficientemente bíblicas para levantar a voz contra toda e qualquer forma de opressão na sua época, porque cada época tem um período, cada período tem a sua opressão, a sua injustiça social, e que os cristãos e Deus, a sua palavra, Deus cobra de nós a nossa voz nesse meio, tá? Complexo isso, né, gente? Além dos menos favorecidos e as injustiças das autoridades. Será que Deus está preocupado com isso? Tá? Salmo 82, verso 2. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Olha, tirai-o das mãos dos ímpios. É uma exortação a quem? Ao povo de Deus, que está vendo uma injustiça ser feita contra o fraco, o órfão. E aí a exortação é que aqueles que são de Deus devem socorrer o fraco. Ao mesmo tempo que condena quem pratica injustiça, até quando julgareis injustamente? E tomareis partido pela causa dos ímpios. Aí depois vem o verso 3. Faça justiça ao fraco, proceda retamente com o aflito e desamparado, socorra o fraco necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Quem vai fazer isso? Deus vai cobrar de quem? Da gente. É quebra do sexto mandamento. É uma forma indireta de nós quebrarmos o sexto mandamento. Profunda coisa, gente. Então nós temos essa responsabilidade. Pessoas, dá trabalho, dor de cabeça. Dá. Quando a gente vê uma injustiça acontecendo, a gente fica indignado, a gente vai lá e desgasta. Tem um preço a se pagar. Por exemplo, nós estamos vivendo um país que constantemente decreta leis injustas. Será que Deus está preocupado com as leis que estão sendo promulgadas lá no parlamento, no nosso Senado, na Câmara? Aqui não é parlamento, né? Aonde as leis estão sendo... Olha a preocupação em Isaías 10. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Profundo. Deus indignado e dizendo ai. O ai é uma expressão muito forte no Antigo Testamento. Os vários ais, principalmente Isaías. É a ideia de que um dia Deus vai cobrar isso, gente. Ai. É justiça de Deus. É juízo de Deus que um dia vai se manifestar. Ai dos que decretam leis injustas, escrevem leis de opressão, que negam justiça, arrebatam o direito e despojam novamente uma classe, um grupo menos favorecido. Olha a coisa. Então, percebe, gente? Eu não preciso me associar a outros grupos. Meu querido, eu podia passar a noite inteira aqui. No Antigo Testamento só tinha isso. Constantemente os profetas se levantaram, vão contra as autoridades civis, os sacerdotes, os juízes que estavam decretando leis injustas ou estavam deixando de executar justiça, corrupção, coisa errada. Tudo isso que a gente está vendo. Que em última instância, meu querido, todos nós sabemos que quem morre na fila do SUS por causa de dinheiro que foi desviado, tá? É quebra desse mandamento. É claramente a quebra desse mandamento, né? E um dia Deus vai cobrar de cada autoridade, de cada centavo que foi desviado. Que bom que está sendo feito justiça aqui na terra, um pouco pelo menos. Não sei se vai terminar em pizza, né? Mas tem gente presa,
Nunca teve isso na história do país, gente, pelo amor de Deus. Quem está aqui, eu estou há 40 e pouco. A gente não via esse negócio, o tal do crime do colarinho branco, a gente não via isso. Camarada, se ele fosse prefeito, governador, mas nunca que ele ia para a cadeia. Nunca vi um desse ir para a cadeia. Né? E a gente está vendo isso acontecer. É uma grande coisa. Mas se escapar da justiça humana, não vai escapar da justiça divina. Ai daqueles, diz a palavra de Deus. Poderia passar a noite, como eu disse, mas vamos ver, Isaías 58. Começamos o culto lendo, seria este o jejum que escolhi, que o homem se um dia aflige a sua alma, e vamos cantar, louvar, orar, rezar, que até morrer. Não é isso que Deus quer. Deus, ele é adorado, glorificado, quando? Lá fora, no dia a dia, quando a gente faz valer esse mandamento e luta contra a quebra desse mandamento, contra qualquer tipo de opressão. Aí ele fala, o jejum que eu escolhi. Porventura, o jejum que eu escolhi, o que Deus quer, o que agrada a Ele, é que solte a ligadura da impiedade. Tem a ver com a minha vida pessoal, espiritual, meu relacionamento com Deus, os meus pecados pessoais, ligadura da impiedade. E também, desfaça a atadura da servidão, já tem a ver com pessoas que podem estar sendo oprimidas, deixe livre o oprimido e despedaces todo o jugo, o que oprime, o que prejudica o próximo. Ele continua ainda, porventura não é também que, aí tem a ver uma forma mais ativa, que poderia ser usada no final, mas eu posso adiantar aqui, reparta, recolha, cubra e esconda, são verbos ativos dos nossos relacionamentos sociais. Pessoas que estão passando fome, que não têm onde morar, são desabrigados, não têm o que vestir, são nus, o nosso semelhante. Não te escondas. Profundo, meus irmãos. É a quebra do mandamento de forma indireta. Se a gente quer agradar a Deus, se a gente quer realmente, como ele diz, um jejum que adorar a Deus. Você não vai adorar a Deus? A gente vai adorar a Deus. Será que Deus está se agradando da nossa adoração? A grande pergunta é essa. Se quando a gente vê uma justiça diante de nós, a gente faz alguma coisa, entendeu? Na hora da gente votar, a gente se preocupa com isso, ou com algum interesse pessoal. Isso é uma coisa importante. Olha, tudo isso aí tem a ver, gente. Não tem a Bíblia. É uma coisa muito prática. Não tem como nós negarmos isso. Fechando o aspecto indireto, teria muito mais, passaria a noite aqui falando, evidentemente, o tempo corre. O aspecto espiritual, tem menos texto para a gente falar. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, interpreta o sexto mandamento e nos mostra um aspecto mais profundo. Você se lembra? Até então, os fariseus, tudo, interpretavam a coisa só externamente. O que Jesus vai fazer? Internamente, coração. Olha que coisa profunda. Mateus 5:21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aí vem aquele famoso, eu porém vos digo, olha só. Jesus vai fazer uma interpretação mais profunda do mandamento. Ele não está contrariando o mandamento. Existe o aspecto literal e externo dele, ninguém nega isso. Só que Jesus vai mostrar que existe um aspecto mais profundo, que a gente diz espiritual. Eu, porém, vos digo que aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão será sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo será sujeito ao inferno. Ele vai colocando uma sequência, tá, progressiva de injustiça. Começa proferir um insulto, aí depois ele se irar, proferir um insulto, mas depois fala assim, tolo estará sujeito ao inferno. Ou seja, existe um aspecto espiritual muito mais profundo do que simplesmente o ato de alguém ir lá e quebrar o mandamento. Literalmente tirando a vida. É o que a gente diz, um aspecto espiritual. A justiça dos fariseus era fundamentada em atitudes externas, não coerentes com seus corações. Mas o que a palavra diz? Lá em Lucas 16:15, Jesus diz, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o coração. Existe um aspecto mais profundo. Falar, eu nunca matei ninguém, mas existe um aspecto espiritual. 1 Samuel 16 diz que o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então é muito possível nós quebrarmos este mandamento, além de indiretamente, espiritualmente. Ora, a quebra desse mandamento se dá primeiramente no coração, porque tudo começa lá.
O que Jesus disse em Mateus 15, 19? Do coração do homem que procede os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Começa no coração. Então, na verdade, esse que é o problema. Antes de a gente executá-lo externamente, nós já pecamos contra Deus. Então, eu falo assim, mas diante de Deus eu não tirei a vida de ninguém, mas no coração já, é possível acontecer. Ninguém nunca teve um momento em que você ficou com raiva de uma pessoa, quis matar aquela pessoa, ainda que temporariamente. De manhã a gente comentou, o Billy Graham, com 99 anos, até postei, uma muito bonita, a igreja presbiteriana, fez uma homenagem ao evangelista Billy Graham. Extraordinário, né? 100 anos. Desde os anos 50 ele é conselheiro dos presidentes americanos. Em todos os continentes do mundo ele esteve presente. Um homem de Deus, uma vida extraordinária. Nunca se envolveu com corrupção, dinheiro, essa coisa arada que a gente vê esses líderes, né? Aquelas multidões que ele reunia, todos os continentes do mundo, nunca foi para pedir dinheiro, foi para pregar o evangelho genuíno, levando esperança para todos os povos. E o único que entrou e pregou o evangelho na Coreia do Norte, tem vídeo dele lá dentro pregando o evangelho. Nenhum outro protestante cristão entrou. Perguntaram uma vez para a esposa dele, do Billy Graham, numa entrevista na TV, se ela já tinha pensado em separar dele alguma vez. Ela disse, não, separar não, mas matar muitas, entendeu? Porque, tirando, né, e aplicando para a nossa vida, a ideia é que todos nós já tivemos algum momento de raiva no nosso coração, de ficar indignado com aquela pessoa, e às vezes desejar que aquela pessoa desapareça do planeta. Você nunca sentiu isso por ninguém? Cuidado, Deus sabe. A palavra de Deus é muito forte isso. Diz assim que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. O momento daquele ódio que toma conta da gente, aquela raiva, aquela ira, que a gente controla, a gente tem que pedir perdão a Deus. É possível a gente estar pecando espiritualmente. Ora, sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente, em si. Então, todo pecado, ele começa no coração. Ele pode ser externado ou não. Externalizado, praticado, executado ou não. Mas já diante de Deus já pecou. Fala, mas por quê? Porque eu não matei. Não, mas começou no coração. Eu mato a pessoa no meu coração, depois eu posso matá-lo literalmente, indiretamente, passivamente. Há várias formas disso acontecer. Por exemplo, a palavra de Deus nos fala sobre essa questão em alguns aspectos. Olha, se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, odiar não é só também desejar o mal. É não cuidar, não viver tudo isso que a gente está vendo. Estando no seu alcance fazer alguma coisa, não faz. Manter-o longe. A palavra odiar às vezes é repudiar a seu irmão. É mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, quem vê, como pode amar a Deus que não vê? E aí ele vai falar sobre a questão palavra. Podemos pecar espiritualmente contra uma pessoa nesse sentido. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover edificação, que dê graça aos que a ouvem. Olha, essa questão é muito séria. É uma forma de nós quebrarmos o mandamento quando nós matamos o quê? A reputação da pessoa, a imagem dessa pessoa. Ele foi feito à imagem de Deus, gente. Se você falar mal de uma pessoa, é uma quebra do mandamento. Você tem que pedir perdão a Deus. Falar, Senhor, me perdoe se em algum momento eu odiei aquela pessoa, falei mal daquela pessoa. E quem nunca fez isso? Momento de raiva, de ira, todos nós fazemos. Destruímos a reputação daquela pessoa. E às vezes pelas costas, sem dar oportunidade dela se explicar. É uma quebra clara desse mandamento. Tanto que a palavra de Deus usa essa palavra, mortal. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Ela está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a imagem e semelhança de Deus. Prefere o conceito? Não matarás. Ele foi feito a imagem de Deus. Então eu posso bendizer a Deus quando eu canto no louvor, e durante a semana, se eu falar mal de um irmão, eu estou matando a reputação daquela pessoa, que foi feita a imagem de Deus. É uma contradição. Toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Isso é muito forte, meus irmãos. E por fim, passivamente. É possível que o sexto mandamento, quebrado diretamente, vemos de manhã, indiretamente, acabamos de ver, espiritualmente, com o nosso coração e com a nossa boca, e também, além dessas três formas que são chamadas ativas, tem uma outra
tem alguma atitude, nem que seja do coração, não deixa de ser uma atitude do coração, há uma outra forma que a gente chama de passiva. Para fechar aqui, meus queridos, como diz o Catecismo Maior, quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? Primeiro, os deveres exigidos no sétimo mandamento são o empenho, todo o empenho cuidadoso, todos os esforços legítimos para a preservação da nossa vida e dos outros, confortando e socorrendo os aflitos, protegendo e defendendo os inocentes. Por que o catecismo está falando algo muito parecido com o que a gente acabou de ler? Porque o catecismo é feito à luz da palavra de Deus. É simplesmente uma forma resumida de falar uma verdade bíblica. Eles estudaram na Bíblia, leram lá em Isaías, leram os textos que a gente leu. Aí eles perguntam quais são os deveres do sétimo mandamento. O que ele proíbe e o que ele manda eu fazer. Está aqui. Usar de todo o empenho cuidadoso, os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a do outro. Inclusive, socorrendo os aflitos, protegendo, defendendo. Aquele aspecto que nós já falamos, mas que passivamente nós podemos falhar nessa área. Olha, não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão, o poder fazê-lo. Se tiver diante de nós, Deus nos colocou ali para aquilo, Deus um dia vai cobrar. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É muito claro, meus queridos, como já vimos no panorama dessa passagem, como é fácil quebrar esse mandamento, muito mais do que nós imaginamos. Então nós vimos, meus queridos, que esse mandamento é quebrado indiretamente, espiritualmente e passivamente. Devemos, sim, como diz, e já vimos, que a quebra do sexto mandamento se constitui basicamente o não cumprimento do princípio da preservação da vida, que pode ser, além de diretamente, como já vimos, as três últimas formas que vimos hoje, indireta, espiritual e passivamente. Nós vamos colocar nossa vida diante de Deus, e é um sermão exortativo, que nos desafia a olharmos para a nossa vida, olharmos para a nossa sociedade, e vermos quais são os clamores da nossa época, do nosso tempo, em que Deus pode e quer nos usar, às vezes, no que está no seu alcance. Ninguém vai fazer o impossível, né? O teu próximo pode ser perto de você, dentro da sua casa, seu vizinho, lá na sua escola, no seu trabalho, na sociedade que você vive. Que Deus nos capacite, que Deus nos prepare para sermos realmente sal e luz na nossa sociedade. Vamos orar, quando os irmãos do louvor venham à frente. Ó Pai bendito, nós estamos essa noite na Tua casa para refletir na Tua palavra, Senhor, entender que o Senhor tem um chamado para a Tua igreja, Senhor. Igreja não é um domingo à noite em que nós vamos cantar,